Mas vamos lá para a palavra, sem mais delongas, vamos para a palavra. Eu vou começar hoje uma série chamada Milagres de Eliseu. Eu estou passando agora pelo livro de 2 Reis, o livro dos reis, segundo livro dos reis. Eu estou agora caminhando pelos milagres de Eliseu. E os milagres de Eliseu são milagres que podem falar muito conosco, nos trazer profundas lições. Eliseu foi o sucessor de Elias, e ele pediu porção dobrada do seu mestre, do seu discipulador. E Elias disse: se você me vir subindo, quando eu for tomado pelo Senhor, você vai receber porção dobrada. E Elias testa Eliseu. E eu tenho uma outra mensagem que eu vou repregar aqui, que é a caminhada de um discípulo. E Elias testa e diz: Eliseu, fica aqui, porque eu vou para Gilgal. E Eliseu: tão certo como vive o Senhor, eu te seguirei, eu vou contigo. E por 3 vezes Elias testa Eliseu: fica aqui. E ele: não, eu vou na tua cola. E quando chegou no Jordão, quando Elias é tomado e sobe ao céu arrebatado, só 2 homens na Bíblia, que não passaram pela morte, Elias e Enoque. E então Eliseu recebe a capa de Elias, o manto de Elias. E o primeiro milagre dele, eu não vou pregar sobre ele, mas o primeiro milagre de Eliseu é quando ele joga a capa e o rio Jordão abre, e ele passa por meio do rio Jordão. Então são vários milagres, e eu vou escolher alguns, não todos, mas eu vou escolher alguns. E o primeiro que eu escolhi está em 2 Reis, capítulo 2, versos 19. Você já pode deixar aí aberta a sua Bíblia ou o seu celular na passagem. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versos de 19 a 22. 2 de 19 a 22. Mas antes, feche seus olhos, porque esse primeiro milagre foi a fonte que foi curada. A fonte que foi curada. Então eu vou falar hoje sobre esse milagre de Eliseu. Feche seus olhos, vamos cantar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde esse rio passar, por onde o rio passar. Essa é a visão de Ezequiel, capítulo 37. Tudo vai transformar, as águas purificadoras do rio de Deus, pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio está neste lugar. Se você puder, levante suas mãos e diga: eu quero beber dessas águas, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, eu quero beber, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte de onde eu bebo. Tu és a fonte. Um abismo chama outro abismo.
O meu interior clama pelo interior de Deus. As profundidades do meu ser clamam pelas profundidades de Deus. A minha fonte interna clama pela fonte maior que é o Senhor. Quero beber, vamos dizer. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero fluir. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Vamos ter um tempo orando em línguas agora, enquanto os instrumentos tocam. Você e o Senhor agora. Se você ainda não fala em outras línguas, agora é o momento de você ser cheio do Espírito e transbordar. E o que é que eu faço? Pela fé você recebe. Esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Foi o Senhor quem disse. Então agora você abre a boca e pela fé você começa a falar. Ora baba shode kataramamabayeiras. Lubaramamamachandaramarababeiaramai. Riamanabaralabaralababamarandaramamamashe. Do meu interior, do meu interior, do meu interior, do meu interior fluirão rios de águas vivas. Rios de águas vivas. Charabarababaieiras. Onde está a nossa fonte, irmãos? Qual a fonte da nossa vida? De onde você bebe água? Porque de onde você bebe vai dizer a tua saúde. Que tipo de água você está bebendo vai determinar a tua saúde física, claro, a tua saúde emocional e principalmente a tua saúde espiritual. Algumas pessoas estão bebendo do entretenimento, do lazer, da diversão. Elas querem sempre estar se divertindo, sempre estar se entretendo. Elas precisam sempre ter algo de lazer, de diversão em suas vidas. E essa é uma fonte poderosa no sentido negativo em nossos dias. Pessoas que estão sempre tendo que ser entretidas, viajando, assistindo uma nova série, se divertindo com os amigos. E nada disso seria errado se estivesse no lugar certo. Outros dizem que a sua fonte é a segurança financeira. Se eu conquistar a independência financeira, segurança financeira, minha vida está garantida, eu vou ser feliz. E fazem do dinheiro a sua fonte. Eu poderia listar aqui muitas outras fontes que nós estamos bebendo. Alguns estão colocando a sua fonte na aparência física. Outros estão colocando a sua fonte no sexo, no prazer. Outras no poder, na fama. Ou seja, o ser humano vai buscar uma fonte para beber. Por quê? Porque há uma sede em nosso interior. Todo mundo nasce com essa sede. O maior pregador de toda a história, Billy Graham, disse que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Ele estava querendo dizer que só Deus pode suprir. Mas o que é que o ser humano faz? Vai buscar em outras fontes. Não, se eu casar eu vou ser feliz. E assim por diante. Há um contraste, irmãos, muito grande dos homens de Deus e dos profetas da Bíblia.
a gente lê a palavra e a gente olha para a história da igreja. Eu amo a história da igreja. Os primeiros cristãos, os homens de Deus ao longo da história, todos passaram por lutas, por tribulações, por tentações, iguais a mim e a você. Eles não eram menos humanos ou mais humanos do que somos, não eram super-heróis, iguais a mim e a você. Eu acabei de ler sobre Elias, e o que Elias fez foi fenomenal. Mas quarta-feira retrasada, nós estamos agora esse mês com Quartas Power, oficializamos o nome, finalmente no presbitério, Quartas Power, mas esse mês o Power é nas emoções. E a gente viu que Elias desanimou, que Elias pediu a morte, que Elias caiu em uma profunda tristeza, um início sério de depressão. E depois eu me lembrei de um versículo de Tiago que eu nem tinha citado na mensagem, que Tiago, o meio-irmão de Jesus, quando escreveu, disse que Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Isso me dá esperança, porque se Elias foi um homem sujeito aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções, tem uma versão que diz as mesmas paixões que nós. Elias não foi um super-homem? Então, irmãos, se esses homens venceram, e eu coloquei aqui o exemplo de alguns, tiveram suas liberdades cassadas, foram presos, foram privados de viajar, de ter lazer, de assistir séries no Netflix, de comprar o que eles queriam. Eles não tiveram segurança financeira. Alguns viveram debaixo de governos tiranos, injustos, ditatoriais. Exemplo, Paulo. Paulo escreveu na prisão cartas, pastoreou pessoas na prisão, discipulou líderes na prisão. E Paulo, 2000 anos depois, ainda está me ensinando. Já pensou? Alguém preso 2000 anos depois, exercendo influência. Porque depois de Jesus, Paulo foi a pessoa mais importante do Novo Testamento, mas ele estava preso em muitas ocasiões, tanto que várias cartas de Paulo são chamadas de cartas da prisão. Eu coloquei aqui John Bunyan. John Bunyan, ele escreveu O Peregrino durante 2 vezes que John Bunyan esteve preso. E O Peregrino é um clássico da literatura cristã. Fala da jornada do cristão até o céu. Mas ele escreveu preso porque ele estava sendo perseguido na Inglaterra. Watchman Nee, agora no século 20, um chinês que foi preso pelo regime comunista de Mao Tse-tung. Ele ficou preso entre 1952 e 1972 e ele morreu na prisão. Mas de dentro da prisão, o Watchman Nee liderou um movimento de igrejas nas casas. Tentaram deter o Watchman Nee prendendo-o, mas não podiam prender o Evangelho, não podiam prender o Espírito Santo. E através de dentro da prisão, o Watchman Nee, ele liderou o movimento de igreja nas casas, de células na China. E hoje, 2025, a China é o país com o maior número de cristãos no mundo. É secreto, mas se estima que na China hoje tenha mais de 200 milhões de cristãos, debaixo de um governo comunista. Não pense que o comunismo vai ser a favor do Evangelho e dos cristãos. Você está muito enganado se você acha isso. Pesquisa o que o comunismo fez com os cristãos e com o Evangelho. Não tem como conciliar as duas coisas, não. E o Watchman Nee e outros, o Homem do Céu é outro chinês. Leia O Homem do Céu. É que a gente precisa conhecer a história, a gente precisa ler mais. O Homem do Céu, perseguido,
espancado, torturado pelo regime comunista de Mao Tse-tung. Mas o comunismo é menor do que Jesus. O comunismo nunca vai conseguir destruir o Evangelho, nem o islamismo, nem qualquer outra ideologia. Todas elas não prevalecerão diante de Jesus Cristo, porque Ele é a pedra de Daniel. E em Daniel diz que uma pedra foi atirada, e essa pedra destruiu todos os reinos do mundo e se tornou a maior pedra de todas, uma grande montanha que preencheu toda a terra. Então Watchman Nee, da prisão, ele liderou um movimento de igrejas, escreveu dezenas e dezenas de livros. Há clássicos de Watchman Nee que você deve ler. Um deles, a autoridade espiritual, o princípio de autoridade. Só estou citando um, mas é uma lista de livros que esse homem escreveu na prisão. E os nossos irmãos hoje? Porque nesse exato momento nós temos irmãos sendo perseguidos nos países islâmicos, por governos ditatoriais, como Cuba, Venezuela. Só gente boa, que infelizmente o nosso governo apoia. Nicarágua. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos lá, mortos. Em países hindus, em países budistas, mas eles estão perseverando. Na Coreia do Norte, nós temos irmãos em Cristo, mas eles são secretos. Eles não podem dizer. A Coreia do Norte é o número 1 em perseguição aos cristãos, na lista de perseguição a cristãos no mundo, da missão Portas Abertas. Eu não sei desse ano o calendário, porque todo ano eles divulgam, calendário não, uma lista dos países de maior perseguição. Mas a Coreia do Norte, durante anos e anos e anos, está no topo da lista. De matar os cristãos, de persegui-los, de torturá-los e levá-los para campos de concentração, sob a tutela da China e da Rússia. Hoje está acontecendo isso. Mas por que eu estou citando esses exemplos? Porque, irmãos, a fonte dessas pessoas que eu acabei de citar não era estabilidade financeira, não era lazer, não era entretenimento, não eram as coisas que nós elegemos no mundo ocidental para ser a nossa fonte. Porque se fossem, eles não teriam sobrevivido. Eles não teriam morrido fiéis ao Senhor, mas morreram fiéis ao Senhor. Todos estes aqui que eu citei. É uma lista infindável de milhares e milhões de nomes de gente igual a nós, que morreu fiel ao Senhor, apesar das circunstâncias contrárias. Vamos para o Salmo 87, verso 7. Salmo 87, verso 7. Estou fazendo a introdução para poder chegar. Eu pedi para vocês abrirem 2 Reis, perdão, né? Mas tínhamos aqui outros versículos antes para a gente ler. Salmo 87, verso 7. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão: Jerusalém, todas as minhas fontes estão em ti. Eu vou pegar essa frase final: todas as minhas fontes estão em ti. Esse salmo está falando da cidade de Jerusalém, a cidade chamada Sião. E no livro dos Salmos, Jerusalém é a cidade do grande rei. E todo judeu tem Jerusalém como a sua fonte de alegria, de prazer, de vida. Por quê? Porque em Jerusalém, no Monte Sião, estava a Arca da Aliança. Davi trouxe a arca e colocou-a em uma tenda simples no Monte Sião. Em Jerusalém, se você for, né, e você vai comigo em breve, em nome de Jesus, em Jerusalém, quando liberar as viagens de volta. Mas eu vou lá, e lá tem o Monte Sião. E foi nesse Monte Sião que a arca ficou, para onde os judeus oravam 5 vezes ao dia, janelas abertas. Eles oravam em direção a Jerusalém. Por isso que os muçulmanos copiaram
e eles oram também virados para Meca, 5 vezes ao dia. Olha para mim, e eles não têm vergonha não, viu? Eles não são como nós. Você pegaria um tapete e pararia em qualquer lugar, na hora marcada, 5 vezes ao dia, soou o alarme no seu celular, para tudo, bota o tapetezinho no chão e se ajoelha onde estiver, em direção à Meca, porque eles têm uma bússola. E pode ser onde for. Eu vi isso acontecendo lá no aeroporto de Guarulhos. A gente estava esperando o voo para Cancún. Já fui em Cancún, olha que chique, né? Mas foi de graça e tudo pago pela Rodobens. Então faça o consórcio Rodobens, quem sabe você ganha uma viagem. Rodobens, eu quero meu cachê, viu? Cumpri minha parte no trato agora. Fomos para Cancún, em Guarulhos tinha judeu de um lado, judeus ortodoxos, e muçulmanos do outro, eu e Cristiane no meio. Só que eu não imaginava que eles iam no mesmo voo que nós, para o Panamá. Embarcamos e quando eu olhei, foi engraçado, porque no aeroporto a gente ficou no meio e no voo nós ficamos no meio. Os judeus na frente, que não fala com os muçulmanos atrás e a gente no meio. O voo era longo. Saímos, acho que 1 da manhã. Quando foi 5 da manhã, eu vi os muçulmanos desenrolando o tapetinho e colocando no corredor do avião. E no corredor do avião, porque não tinha espaço entre as poltronas, se ajoelharam e oraram. Já pensou? Isso é uma lição para nós, que negligenciamos a oração. E como cristãos tínhamos muito mais motivos, porque o nosso Deus não é Alá, o nosso Deus é Yahvé, o nosso Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e o nosso Deus é misericordioso, pleno, cheio de amor e de bondade. Não é como Alá. Não pense que o nosso Deus é igual a Alá. Nosso Deus é o Deus acima de todos. Então, o judeu olhava para Jerusalém como a sua fonte. Por quê? Não a cidade, mas porque em Jerusalém estava a presença de Deus, representada pelo móvel sagrado da Arca da Aliança. Então por isso que eles dizem no Salmo 87, Jerusalém, Sião, todas as minhas fontes estão em ti. Eles estão colocando, irmãos, a presença de Deus como o lugar principal de suas vidas, o lugar da adoração. E é nesse lugar que Deus está chamando eu e você, para colocar a nossa fonte. Essa palavra que eu estou ministrando fala de uma fonte que foi curada, um manancial de águas que foi curado. Quando a gente afirma, todas as minhas fontes, Deus, estão em ti, nós estamos posicionando o nosso coração corretamente. Nós estamos substituindo todas as cisternas rotas, furadas, que construímos. Nós somos mestres em construir cisternas furadas. Eu vou ler agora para vocês Jeremias 2,13. Porque o meu povo cometeu 2 males: abandonaram a mim, a fonte de água viva. Deus está dizendo, eu sou a fonte. E cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Você constrói uma cisterna e você testa ela. Você enche ela de água e você mede. Eu fiz isso agora. Construímos a cisterna na nossa casa nova. Vamos medir. Medimos. Daqui a 7 dias ninguém usa essa água. Vamos medir de novo para ver se diminuiu. Porque se diminuiu significa o quê? Cisterna rachada. E uma cisterna rachada vai vazar água, vai ser desperdício de dinheiro, vai infiltrar, pode até prejudicar o terreno, e o bem precioso da água está sendo desperdiçado. Deus está dizendo aqui, olha, meu povo me abandonou, eu que sou a fonte de água viva,
e construíram cisternas. Quais são as cisternas que nós construímos? Acabei de dizer: poder, prazer, dinheiro, fama, sucesso, estabilidade, entretenimento em nível hard de dopamina, porque nós estamos bombardeados, irmãos. É dopamina em nível estratosférico, por isso que a gente não consegue de parar de rolar a tela. Você viu que não tem fim? É proposital. Você pega seu Instagram e começa a rolar. Você vai passar o dia todo, a vida toda. É ou não é? Porque isso é uma forma do nosso cérebro ser aprisionado, escravizado em dopamina, porque você quer. E outra coisa, só aparece o que você gosta. Para mim só aparece no meu Instagram construção, INSS da obra. Aí esses dias eu comecei a olhar carro. Eu não quero trocar carro, já vou começar a olhar carro. Aí, não, eu vou mudar agora, eu vou pesquisar sobre painel solar, de energia solar, que eu quero colocar na minha casa. Painel de energia solar. E pasmem, viu? Não está comprovado, mas eu desconfio que seja verdade. Porque eu falei com uma pessoa, um assunto que eu não tinha pesquisado, tá? É teoria da conspiração. Eu não gosto muito dessas teorias não, da conspiração. Mas eu fiquei assustado. Porque eu acabei de falar com a pessoa um assunto completamente aleatório. Nunca tinha pesquisado aquilo. Quando eu entrei no Instagram, apareceu o assunto. Meu Deus do céu, estão me vigiando. Captaram minha voz pelo microfone do meu celular. Sei lá. Já aconteceu isso aqui com alguém? Ainda bem que eu não estou sozinho nessa teoria conspiratória. Provavelmente sim, acontece isso. Então a gente coloca a fonte numa cisterna rachada, que nunca vai reter água. Ou seja, o coração da gente fica sendo agora uma fonte por onde vaza a vida, vaza o mais precioso. E Deus está nos chamando aqui em Jeremias: voltem para mim, voltem a beber da única fonte, que sou eu, a fonte de água viva. João capítulo 4, vamos ver o que Jesus disse à mulher samaritana. João capítulo 4, verso 10, 13 e 14. Jesus respondeu: se você conhecesse, mulher, o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria. Era você que ia pedir água, e ele lhe daria água viva. Água viva. Jesus respondeu: quem beber desta água, apontando para o poço de Jacó. Mulher, quem beber desta água física, voltará a ter sede. Acabei de beber e estou com sede de novo. Pega lá para mim, porque eu vou ter sede de novo daqui a pouco. Porque quem beber desta água voltará a ter sede. Mas Jesus dizendo para ele, apontando para ele: mas aquele que beber da água que eu lhe der, da água viva, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Agora vamos para segundo livro dos Reis, capítulo 19. Os homens da cidade disseram a Eliseu, segundo livro dos Reis 2, 19 a 22. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade. Isso aqui era Jericó, tá? Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Aí Eliseu, homem de Deus, profeta, sensível a Deus, disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu Eliseu ao manancial. Olha aí. Saiu Eliseu à fonte. Eu não sei se você já viu uma nascente de água. É bonito, não é? Você vê aquilo borbulhando, a areia borbulhando. Quem já viu aqui uma nascente de água? Olho d'água.
Eliseu foi lá, onde o manancial estava localizado, de onde o rio nascia. Saiu ele ao manancial das águas e deitou nele sal, jogou, pegou o prato cheio de sal e jogou e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Então, irmãos, nós temos aqui uma história, obrigado, de uma cidade cuja fonte de água, manancial, estava corrompido. E Eliseu cura essa fonte de água colocando sal. Então eu quero, através desse texto, comparar esta cidade comigo e com você. Nós somos esta cidade. Nós temos um manancial, que é o coração. Bate aí. Simbolicamente, né, diz que está aqui, porque é onde está o músculo cardíaco. E a gente fala de coração como a sede, o lugar dos sentimentos, né? O lugar de onde procede as nossas emoções. Mas a gente sabe que o músculo não é onde está os sentimentos. Na verdade, o nosso coração está aqui, no sentido emocional, né? Está aqui, no cérebro. Nossos sentimentos estão aqui, nossas emoções estão aqui, nossos pensamentos estão aqui, nossas lembranças boas e ruins estão aqui. Até aquilo que a gente nem lembra, que está no inconsciente, está aqui. Daqui procedem os sonhos, de olhos abertos ou de olhos fechados. Daqui saem reações, ações, decisões ou não, passividade. Está aqui. Então, eu comparo essa cidade conosco, o manancial de águas, com o nosso coração e talvez, irmãos, nós estejamos com a fonte corrompida. Talvez, irmãos, nós estejamos com o nosso coração doente e daí está procedendo morte e esterilidade. Diz aqui o texto que havia esterilidade, morte, e além de morte, onde aquelas águas passavam, nada crescia, nada produzia frutos. Provérbios 4:23, leia aí comigo: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele, do coração, procedem as fontes. A palavra fontes no hebraico é saídas, de onde parte alguma coisa, de onde emana, de onde flui. No nosso coração pode fluir vida, mas pode fluir morte. Do nosso coração pode fluir palavras boas, mas pode fluir palavras ruins, palavras de bênção, palavras de maldição. Do nosso coração pode fluir, irmãos, sonhos. Do nosso coração pode fluir vazio. O que está fluindo vai determinar a fonte. A água era ruim, a água era má, porque a fonte era má. Ou seja, nosso coração é uma fonte menor, que se abastece, pode colocar essa outra frase aí. O nosso coração é uma fonte menor, que se abastece de uma outra fonte maior. A fonte do meu coração está conectada a alguma outra fonte, que eu espero que seja Deus. Mas não é a realidade de todos, tá? Ah, mas eu estou na igreja, eu estou numa célula, eu sou crente há 50 anos. Sua fonte pode estar conectada a outra fonte, que não é Deus. Como é que eu sei? O que flui da sua vida. O que é que flui da sua vida? O que flui nas tuas conversas? Pensa agora. Não, você vai pensar. Não, tem gente nessa hora, né, que fica
disfarçando, divagando, né? Não, você vai pensar, o que é que flui da tua vida? O que é que flui das tuas conversas? O que é que flui dos teus pensamentos? Quando você olha para as outras pessoas, o que você pensa logo de início? Porque às vezes a gente olha para as pessoas e a gente já pensa mal, suspeita, né? Às vezes a gente já cria uma barreira, nem conhece a pessoa. Não vou com a cara de fulano. Espera aí, é o quê? Porque o problema não está lá, o problema está aqui. Nas minhas conversas, nos meus pensamentos, quando eu abro os olhos de manhã, meu primeiro pensamento, o que eu penso a respeito da vida? O que eu penso a respeito de Deus? O que eu penso a respeito do meu pastor? Da minha pastora? É o que flui, irmãos. Nosso coração se abastece de uma fonte. E dependendo da fonte que abastece o nosso coração, ele vai jorrar vida ou morte, saúde ou doença, frutos bons ou esterilidade. Vamos fazer algumas observações aqui. Primeiro, a cidade era bem... Volta aí para o texto. A cidade era o quê? Bem localizada. Todo mundo está aí com o texto? Coloca o versículo aí para mim. Volta lá em 1 Reis 2:19. Se puder colocar o retorno na televisão aqui, do retorno, coloca por favor. 2 Reis 2:19. Os homens da cidade disseram a Eliseu: ela é bem situada. Essa cidade, Eliseu, ela é bem localizada. Isso parece comigo. Isso parece contigo. Olha para mim, porque no plano original de Deus, nós somos bem situados e bem localizados. Quando Deus pensou em mim e em você, Ele pensou num plano bem feito. Nós não somos uma gambiarra, nós não somos um ajeitadinho brasileiro, um plano B, não, nós somos o plano A. Deus pensou em mim e você com um propósito. Nós não fomos criados aleatoriamente. Nós não fomos criados, como o Cristiano pregou aqui, para viver de qualquer jeito. Nós fomos criados para um propósito. Agora o pecado corrompeu a fonte, certo? Então o homem, quando eu falo do ser humano, no jardim do Éden, foi criado perfeito. E nós estávamos lá representados em Adão e Eva. Adão e Eva são os pais da raça humana, mas representativamente nós estávamos lá. É um termo jurídico que juntamos com teologia e dizemos que em Adão e Eva era como se fosse eu e você lá. Por isso que tem gente: não, eu vou chegar no céu, eu vou tirar satisfação com Adão pelo que ele fez, essa desgraça toda que ele fez. Ei, se fosse eu, se fosse você, nós teríamos feito a mesma coisa. Então o homem foi criado perfeito. A fonte de Adão estava conectada com Deus diretamente, mas o pecado entrou e corrompeu a fonte. Então todos os seres humanos que nasceram depois de Adão, nasceram com a fonte corrompida. A fonte do coração corrompida. É por isso que nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nascer de novo. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Não é trocar de igreja, não é trocar de religião, é nascer de novo. É uma experiência espiritual. Você precisa de uma experiência com Deus. Irmãos, eu me vi nessa cidade bem situada. Pessoas promissoras, pessoas com um grande potencial, gente que pode fazer muita coisa para Deus, cheios de talentos, gente que pode fazer um impacto muito grande neste mundo, mas porque a fonte foi corrompida, essa pessoa não consegue.
Meu testemunho, vou contar rapidamente aqui. Eu estava no 3º ano do ensino médio, que na época a gente chamava de científico. Quem é da época do científico aqui? Obrigado pela companhia dos dinossauros de Sião. Científico. Quem é da época de colegial? Pior ainda, viu? Aí vocês se denunciaram. Então, eu estava no 3º ano do científico, que era o ensino médio de hoje, e no meio do ano eu parei. No meio do ano eu desisti. Isso foi em 1990. Mudei de colégio. Disse para mim, não, eu vou mudar de colégio. Fui para outro colégio. Não, estou confundindo as coisas aqui. Vamos lá. Eu fiz o 1º ano, passei. Aí eu disse, eu quero mudar de colégio. Aí fui para o 2º ano. No 2º ano, nesse novo colégio, eu inventei de estudar à noite. Não trabalhava. Olha que loucura. Não trabalhava, não fazia nada. E inventei de estudar à noite. Para quê? Para quê? Para dormir. Para dormir. Não trabalhava? Para que eu vou estudar à noite? E minha mãe cedeu. Como eu não tinha um pai que mandasse na minha vida e que me desse uma surra bem dada, eu fiz o que eu quis. Fui e mudei. No 2º ano, fiquei em dependência, que a gente chamava de dependência, agora é progressão. Fiquei em progressão em informática. Fui para o 3º ano, nesse mesmo colégio, à noite. Aí desisti, no meio do ano. Aí minha mãe, com toda a bondade dela, né? Com todo o sacrifício, porque era colégio particular, caro. Não era mais o colégio 15, mas era o colégio meridional, que na época estava bombando em Garanhuns, e eu queria ir para lá e tal. Repeti o 3º ano, desisti no meio do ano de novo. Ou seja, não terminei o ensino médio. Vou resumir a história, porque senão não vai dar tempo aqui de eu contar tudo. Muitos anos depois eu estava em Brasília e Deus me disse, volte a estudar. Porque você é uma fonte corrompida na área dos estudos, na área intelectual. Você vai precisar voltar a estudar. Eu não queria, voltei a estudar em Brasília. Paguei pelo que falei, que eu dizia que quem fazia supletivo era burro, preguiçoso, e paguei, que realmente eu falhei gravemente, irmãos. Voltei a estudar em Brasília, peguei as disciplinas que eu fiz lá, trouxe para Garanhuns. A Cristiane disse que a Cristiane já tinha terminado o ensino médio há muitos anos, que era o magistério. Quem é da época do magistério aqui? Tem gente que tá nem com coragem de levantar a mão para não denunciar a idade. Não, você está levantando todas, né? Você é patrimônio histórico. Tombado pelo IFAM. Gente, olha, as novelas que eu assistia, Nádia já assistia. Aí eu falo das novelas, ela fica falando, eita, não sei quem, o personagem, o nome. Mas a gente se converteu, né? A gente não assiste mais novela. Como diz o pastor Eibe, novela é novela preta. Então, não presta. Aí, voltei para Garanhuns, Cristiane, eu vou fazer vestibular e vou para a universidade. Eu não podia fazer vestibular. Eu não podia ir para a universidade. Por quê? Porque eu não tinha terminado o ensino médio. E aí eu fui terminar aqui em Garanhuns, terminei, ela passou primeiro, entrou na faculdade, eu entrei depois. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, queridos, eu era um dos melhores alunos do colégio. Na época tinha premiação para quem era primeiro de classe. E eu recebi esse prêmio, dividi ele com outra menina, várias séries. As pessoas olhavam para mim, não, esse menino vai longe. Na vida intelectual, ele é top, ele é 10, ele é mega, ele é prime.
esse menino, esse filho de Naná. Só que eu era uma cidade bem situada, mas um manancial corrompido. Sabe por quê? Porque eu me auto-sabotava. Tem muita gente aqui se auto-sabotando. Na verdade eu me auto-sabotei e ao mesmo tempo eu me vinguei. Depois só que eu fui descobrir essa tranqueira toda. Eu estava me vingando, deixando de estudar. Veja, por falta de orientação. Porque se eu tivesse um discipulador, se eu tivesse um pastor, se eu tivesse um pai, não teria acontecido isso. Quando Adriel estava, acho que no 8º período, entrou em crise no curso de Direito. Vou parar Direito. Eu disse, o quê? Vai parar no 8º período? Vai nada. Você termina e se for preciso, você faz outra faculdade. Mas agora, já chegando na beirinha da praia, tu vai parar? Não, isso é uma crise, todo mundo passa. Tu continua. Então olha a diferença que um pai, uma pessoa que nos orienta. Abner, vou sair do colégio 15, eu como? Quantos queriam estudar no colégio 15 e não podem? Você vai terminar lá. Você tem pai e mãe que manda na sua vida, menino. Amor e carrinho. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu precisava de alguém, mas eu não tive. Fiz as coisas na minha cabeça, atrasei muitas coisas na minha vida. Graças a Deus por Cristiane, porque ela me instigou. Quando ela entrou na faculdade, eu disse, não posso ficar para trás. Foi uma santa competição. Foi saudável, tá? Não era uma competição, mas não posso. O Cristiano está crescendo, está prosperando. Eu que era uma cidade bem situada. E eu me lembrei de um sonho que eu tinha. Eu sonhava repetidas vezes com um avião. Eu amo aviões, tá? Fora a Bíblia. Teve gente que perguntou nas caixinhas de pergunta, né? Tô blogueiro agora, né? Tô Instagrammer. Aí teve gente que perguntou, além de ser pastor, o que é que o senhor gostaria de ser? Vou responder essa semana, porque eu não tive tempo de responder tudo. Mas assim, além de Bíblia, teologia, escatologia, eu gosto de aviões, de astronomia e geografia. 3 coisas que eu gosto: avião, astronomia e geografia. E eu gostava tanto de avião, tanto, que eu sonhava repetidas vezes com o avião decolando. Ele decolava. Quando ele chegava a uma certa altitude, ele caía e explodia. E eu sonhei que isso acontecia aqui, na Avenida Santo Antônio, em frente à prefeitura. Não em cima da prefeitura, tá? Não, esqueça isso. E nesse dia que eu sonhei que o avião subia e caía na Avenida Santo Antônio, que eu acordei, Senhor, esse sonho me incomoda, isso, eu acordo perturbado, o que é isso? Orei, aí Deus disse, você é esse avião. Você começa bem. Quando chega num certo momento você desiste, você para. Gente que começa e para no meio, fonte corrompida. Você explode, aborta. Aí eu comecei a orar, irmãos. Não, eu vou ser um avião que decola, voa, pousa, decola de novo. Eu vou ser um avião. E aí se passaram algum tempo, não sei quanto tempo, mas parece que foi junto com o dia que eu parei de roer unhas. Eu roí unhas por 35 anos. Acho que eu roí unha desde que eu era criança. E foi bem perto. Eu sonhei que o avião decolava, voava e pousava tranquilamente. Eu acordei, o milagre aconteceu. Jesus tocou minha vida, Jesus tocou minha fonte. Eu não vou mais abortar sonhos. Eu não vou ficar mais pela metade. Eu não vou começar e não terminar. Eu não vou mais me auto-sabotar. E um dia eu olhei para as minhas mãos, minhas unhas estavam grandes. Com 40 anos, eu parei de roer unhas. Sabe por quê?
porque era algo dentro de mim. Estou sendo bem vulnerável aqui com vocês, porque eu acho que minha vulnerabilidade cura vocês, ou não é que cura, mas desafia-os a buscar a cura também, porque eu não sou melhor do que você. Talvez tua vulnerabilidade não é roer unha, mas é pornografia, mentir, enganar. Talvez tua vulnerabilidade é não ter relacionamentos duradouros. Eu tinha essa dificuldade também, tá? Eu não vou contar todas as minhas tranqueiras hoje, né? É muita coisa, é muito detalhe, sim, né? Minha vida, já disseram para eu escrever um livro, né? Márcio Adriano fica me dizendo, escreve um livro, pastor, escreve um livro. Eu vou escrever, tá? Mas ainda preciso caminhar mais um pouquinho para a minha autobiografia. Olha, coisa chique. Mas eu tinha muitos limites. Uma fonte corrompida, ou seja, uma cidade bem situada, mas que não correspondia. É o arranque da Ferrari. Já viu alguém que tem o arranque da Ferrari em um término de um Fiat 147? Para começo, quando chega no meio, isso é uma cidade bem situada com uma fonte corrompida. Começa, recomeça, para, recomeça, desanima, recomeça, para, recomeça. Eu conheci pessoas que ganham pessoas, atraem pessoas e depois elas mesmas afastam as pessoas. Pessoas que constroem algo com as próprias mãos, derrubam. Gente que casa, fica rica, passa em curso, entra na faculdade, muda de cidade, mas, uma vírgula, acontece alguma coisa, vai para a estaca zero de novo. Então, resumindo tudo isso, é uma cidade bem situada, você tem potencial para fazer muita coisa para Deus, para o reino de Deus e para a sociedade também. Não é só na parte espiritual, não. Você pode ser alguém relevante, mas a fonte, a fonte está corrompida. Mas vamos para a solução, né? Não vamos ficar só no problema. A fonte era má. Até o historiador Flávio Joséfo diz que tudo ali era infrutífero. As mulheres abortavam, os animais abortavam e as árvores secavam. Tudo que entrava em contato com aquelas águas sofriam morte, esterilidade. Então talvez a água ela tinha alguma poluição bacteriológica ou algum componente físico, por exemplo, arsênico, né? Vocês viram essa loucura aí que essa mulher fez, um bolo, colocou uma pitadinha de arsênico, matou 3 e agora ela se suicidou na prisão. Triste, né? Por briga familiar. Ela tinha raiva da sogra. Resolva suas coisas com a sua sogra, pelo amor de Deus. Gente, é assustador isso. Uma pendência com a sogra. Não é engraçado não, gente. Estão me fazendo rir, mas é trágico. Um problema de relacionamento que não foi resolvido. Vocês acompanharam essa história? Quem acompanhou? Pouca gente, né? Aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Desenterraram, exumaram o sogro. Foram pesquisar e o sogro foi envenenado também. Uma nora dessa, vocês não precisam do Satanás, mas não junto. Não. Ela é a encarnação da mulher de Jó com a mulher de Ló e Jezabel. Encarnou. Ela tinha pendências, coração corrompido. Matou o sogro, ninguém sabia. Disseram que foi uma diarreia que deu nele. Foi veneno que ela colocou. Só que agora o veneno não matou todo mundo. A sogra escapou. Quase morre, mas escapou. Aí foram, pegaram ela e prenderam.
E essa semana agora ela se matou na prisão, porque ela sabia que ia ser condenada por 3 mortes por envenenamento. Uma pitada, viu? Porque é arsênico. Não vou dar nem a dica, pelo amor de Deus. Não. Vai que o cão atente. Não, esquece, deleta. Mas essa fonte aqui tinha alguma coisa nela, ou bactérias. Eu acredito que era uma composição química nesta água, que por onde a água passava, morte. Eliseu então diz: traga um prato novo. Prato novo, querido, significa uma estrutura nova. Olha para mim, nós precisamos de uma estrutura nova. Nós precisamos de uma condição nova que só o Espírito Santo pode gerar em nosso coração. Ele disse: eu tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. É uma nova estrutura. Quem nasce de novo recebe do Senhor essa capacitação de uma estrutura interior para perdoar, para amar, para andar a segunda milha, para enxergar as pessoas com os olhos de Deus. Eu era muito desconfiado. Quem sofre muitas vezes bullying, traição, sempre tende a isso. Quem foi rejeitado na infância. Então eu entrava no lugar, 2 pessoas se falando, eu dizia: está falando de mim. Que doença triste. Um melindre em nível estratosférico. Mas por que, irmãos? Porque a fonte corrompida jorra só água corrompida. Você projeta nos outros quem você é. Eu olho para a Márcia Adriana, é só. E com Nádia eu tenho liberdade de brincar com ela, né, Nádia? Vai ficar com raiva de mim não, né? Coração limpo, né? Com Márcio Adriano, é só uma ilustração, mas eu olho para ele e aí eu me projeto nele. E eu vejo coisas que não é ele, sou eu. Acontece muito isso. Teve uma pessoa que chegou para mim uma vez, e nem faça isso, tá? Você procura pessoas: eu tinha muita barreira contigo, eu nem sabia que você tinha, agora vai ficar. Agora eu vou ter. Não, resolve teu coração com Deus. Se a pessoa souber, tudo bem, aí você procura e conversa. Mas tem gente: pastor, eu não ia com a tua cara. Eu olho com a pessoa: eu nunca fiz nada contigo. Mas geralmente é o quê? Figura de autoridade. Pastor. Lembra quem? Pai, professor, tio, sei lá. Mas a pessoa projeta em mim. Eu já fiz isso. Já projetei em pessoas a minha sombra. Eu preciso de uma estrutura em meu coração. Então esse prato novo é quando o Espírito Santo, irmãos, nos restaura. Um coração novo, sensível, quebrantado. E aí Eliseu diz o quê? Coloquem sal nele. E aqui está a solução, tá? As águas foram curadas por um milagre, mas o sal aqui representa algo de Deus. Então vamos ler Levítico 2:13. Levítico 2:13. Um prato novo onde nunca foi colocado nada. Precisamos de um coração assim. Você precisa orar, você precisa entrar em crise. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. E se já nasceu de novo, às vezes, com o passar do tempo, tem coisas velhas, tem coisas antigas que querem novamente se apoderar do nosso coração. Aquele crente que tem 10 anos com as mesmas atitudes, com as mesmas reações, como a gente diz no Nordeste, com o mesmo pantinho, os mesmos melindres. Nós precisamos de um coração como este prato. Um prato novo que não foi colocado sal nele. Tempere com sal, Levítico 2:13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal de quê? Do Himalaia? Não, o sal da aliança. Diga: o sal da aliança. Você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. Vamos para outro versículo, Números 18:19. Vamos correr agora para a gente finalizar. Números 18:19. Todas as ofertas sagradas eu dou a você.
aos seus filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. E segundo Crônicas agora, 13:5. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal. Irmãos, o que é que cura o nosso coração? Vamos finalizar essa mensagem. O que cura o nosso coração é o sal da aliança de Deus. No dia que você nasceu de novo, você entregou sua vida a Jesus Cristo e você firmou com Ele uma aliança. E a Bíblia diz que a nova aliança, ela é uma aliança de sangue. Porque não fomos nós que derramamos o sangue, mas Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Na nova aliança, o cordeiro foi imolado e estabeleceu uma aliança. Sabe o que é uma aliança? Olha para mim, é uma palavra que hoje não está muito sustentada. Aliança é compromisso, aliança é um pacto. Aliança, irmãos, não é sentimentos. Os crentes estão vivendo por sentimentos, por isso que a fonte está corrompida. Eu tenho uma aliança, eu tenho um compromisso com Jesus. Tem dia, olha para mim, que eu não sinto nada. Pelo contrário, eu só sinto coisa ruim. Esta é a verdade, não sinto nada, não sinto arrepio. Teve uma irmã que me perguntou na caixinha de perguntas: pastor, quando eu adoro, eu sinto meus braços levantando. Eu digo, sim, podemos ter reações físicas, né? Às vezes você sente um arrepio, né? Você sente um palpitar no coração, você sente suas mãos se levantando, mas a grande maioria do tempo eu não sinto nada. Eu levanto minhas mãos pela fé. Senhor, estou levantando as mãos que a tua palavra diz para eu levantar mãos santas, sem ira, sem animosidade. Eu estou levantando mãos, Senhor, sem sentir nada. Não estou nem sentindo as mãos leves, é pesada, mas eu estou levantando, Senhor, porque enquanto eu levanto, eu estou declarando minha liberdade. Outra coisa, quando eu levanto minhas mãos, eu estou dizendo rendido. Não é assim que o ladrão faz? Mãos ao alto. Rendido, eu estou rendido. Então, irmãos, a maioria do tempo o cristão anda pela fé. Nós temos experiências sobrenaturais. Eu já tive experiências lindas com Deus. E eu peço a Deus lágrimas em meus olhos. Eu peço a Deus, Senhor, quando eu não estou chorando muito, Senhor, meu coração está endurecido. Eu quero lágrimas em meus olhos. Eu quero no louvor me quebrantar, chorar. Eu quero ler a Bíblia, eu quero chorar. Tem passagens na Bíblia que quando eu leio, eu já li 10, 15, 20, 30 vezes. Eu choro. Todas as vezes, por exemplo, que eu leio o encontro de Jesus com Maria Madalena no jardim, que ela diz Rabone, eu choro. Todas as vezes que eu leio João no Apocalipse, olhando para Jesus e os olhos de Jesus são como chamas de fogo e João cai, eu choro. Eu disse, Senhor, não vai faltar lágrimas nos meus olhos. Porém, tem hora que eu não choro, mas eu tenho uma aliança. Eu tenho um compromisso com Deus. Meu compromisso com Deus é em primeiro lugar. Eu tenho um compromisso com Cristiane. E uma vez eu disse a ela, Cristiane, eu sou fiel a você, e Deus vai me conservar fiel a você. Todos os dias da minha vida eu serei fiel a você, mas em primeiro lugar porque eu sou fiel a Deus. O meu compromisso com Deus sustenta todos os outros compromissos que eu tenho. Eu sou pastor porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu já pensei em desistir de ser pastor. Tem domingo que eu nem queria vir para a igreja. Misericórdia, sacrilégio, verdade. Igual a piada do rapaz que estava dormindo 11 horas da manhã e a mãe, filho, acorde, acorde. Ele, mãe, me dá 3 motivos para eu acordar. Querido, hoje é domingo. E domingo é o dia que a gente congrega. Domingo. Segundo, são 11 horas da manhã e o culto começa às 11h30. Terceiro, você é o pastor. Salte da cama. O meme da Ana Paula Valadão. Salte da cama. Tem dias, irmãos, que é assim. Oro sem sentir vontade. Eu estou jejuando sem sentir vontade. Pelo contrário, eu queria era comer pão, largar a boca num pão.
Gente, eu vou mentir para vocês, mas eu estou crucificando minha carne. Eu amo pão, macarrão e lasanha. E a nutricionista proibiu as 3 coisas. Mas, Cristiano, não tem um dia do lixo, não? Amiga, mas tem não. E eu cá para mim, vai ter. Vai ter, viu? Eu vou comer minha lasanhazinha assim, de vez em quando. Gente, um dia desse eu me peguei comendo escondido de Cristiane. Sério, quando eu me vi, eu disse, meu Deus do céu, eu estou igual aqueles velhos, teimoso, que o filho diz, papai, mamãe, não pode comer. Ele vai de madrugada escondido na geladeira. Eu comendo escondido de Cristiane, eu digo, cada um agora, eu vou comer na frente dela. Gente, para a gente orar, eu sou guiado por uma aliança que eu tenho com Deus. O que é que cura meu coração? O sal da aliança. É o compromisso com Deus na minha vida. Eu tenho um compromisso com Ele e Ele tem um compromisso comigo. Então a gente caminha juntos em parceria, de que à medida que eu vou caminhando com Ele, Ele vai me mudando. Amém? Porque a convivência tem poder. Às vezes eu olho para esses dois aqui, parece com alguém. Quem será? Essa atitude de Adriel, essa resposta no rosto, esse trejeito, sei lá, me lembra alguém. E eu fico lá pensando, né? Sou eu. Porque a convivência, até o nosso cônjuge, tem coisas que eu vejo de Cristiane, eu digo, ela aprendeu comigo. Coitada, meu Deus do céu, né? O poder da influência depois de 30 anos, convivendo com Cristo. Cristiane compôs uma música que diz isso. Tem muitos anos, mas ela diz isso: convivendo contigo, serei transformado. Caminhando com o Senhor. Então é uma aliança que nós temos com Deus. E tem um provérbio, eu termino com ele, para a gente orar. Um ferro afia o ferro. Um amigo afia outro amigo. Quem é o nosso amigo? Quem é o nosso amigo? Jesus. Um amigo afia outro amigo. Eu tenho Jesus. Eu tenho uma aliança com Jesus. Fique em pé para a gente orar. O prato novo é o meu coração, regenerado, transformado. É uma estrutura nova, meus irmãos. Põe a mão no seu coração. Vamos orar, encerrando essa palavra. Esse primeiro milagre de Eliseu. Porque você é essa cidade, querido. Minha querida, você é essa cidade. Pode ter certeza. Talvez você nem acredite nisso, mas eu vou dizer, você é esta cidade. Deus conta contigo para um propósito nesta terra. Tu não nasceste por acaso. Você não está aqui para passar. Vou passar apenas. Não. Você nasceu para deixar uma marca. Não sei, talvez é só no teu cônjuge e nos teus filhos, mas você nasceu para isso. Feche os seus olhos. É aquela pessoa que estava na praia jogando estrelas do mar de volta para a água, e alguém, deixa de ser besta, rapaz, milhares, milhões de estrelas do mar estão aqui, tu estás uma a uma. Ele disse, mas para esta daqui eu fiz diferença, e jogou de volta na água. Então é assim, talvez você não vai ser um pastor, um líder de multidões, de milhões, de milhares de seguidores, sei lá, mas você vai fazer diferença naquilo que Deus te chamou para você ser e fazer. Você é uma cidade bem localizada. Talvez o manancial está corrompido, mas tem solução, tem remédio. Vamos jogar o sal. Vamos jogar o sal nessa hora. Feche seus olhos. Vamos jogar o sal nesse coração. Vamos jogar o sal da aliança. Você tem compromisso com Deus. Hoje eu estou aqui para te lembrar. Você tem compromisso com Deus. Você tem uma aliança com Deus. Você nasceu de novo e entregou sua vida a Jesus. Você não vive pelos sentimentos. Eu não vivo pelos sentimentos, não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então diz agora com as tuas palavras: Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Eu vou andar contigo. Eu vou ser fiel até a morte. Senhor, custe o que custar, eu vou seguir. Eu vou prosseguir. Eu vou perseverar. Deus, eu vou contigo. E
caminhada, você vai me transformando, Senhor. Aquele que começou boa obra, aquele que começou boa obra, é fiel para completá-la. Ele não é um Deus que começa e deixa pela metade, a menos que você queira, mas Ele se compromete com o que Ele começou. Aquele que começou boa obra, então é uma obra de transformação, é uma obra gradativa. A vereda dos justos é como a luz do amanhecer. A vereda, o caminho de um justo é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser claridade total. Levante suas mãos aos céus, renda-se a Jesus Cristo.